Vamos lá, pessoal. Aula 2, tá bom? Conteúdo aqui é capacidade térmica e calor específico. O livro de vocês equivale ao capítulo 2, da página 21 à página 26, certo? Temos de início aqui uma resolução de exercício, mas eu deixei essa resolução aí no material, tá certo? Mas vamos focar aqui no conteúdo de hoje, que é o seguinte: quando você tem que falar a respeito de capacidade térmica e calor específico, a gente tem que conhecer, relembrar de fato o que é energia, tá bom? Então, energia é algo que ele se transforma, ela não é uma coisa que vai ficar presa apenas a um conceito. Por exemplo, não vai ficar preso apenas à energia elétrica, ou energia térmica, ou energia mecânica. Essas energias elas vão se transformar de uma para outra e vice-versa, tá certo? Ela não é algo constante, ela sempre é algo que vai se modificando. Então, uma pessoa que definiu bem esse conceito de energia foi o Joule, e um dos seus experimentos mais conhecidos foi este camaradinho aqui, que ele vai fazer uma relação entre energia mecânica, nesse caso aqui uma energia potencial gravitacional, onde ele deixa cair um objeto a uma determinada altura conhecida e uma massa conhecida. Isto vai fazer girar uma paetazinha que está inserido dentro de um recipiente com água e um termômetro dentro desse recipiente. Então, quando esse objeto cai, ele gira essa bobina que aumenta a velocidade da água, e a gente viu que temperatura é o conceito de você agitar as moléculas, quanto mais agitadas, maior a sua temperatura. Então, ele fazia uma leve alteração de temperatura quando ele estava com esse movimento aqui. Ou seja, nesse caso aqui a gente conseguia perceber uma relação entre energia mecânica, tá certo? Nesse caso aqui energia potencial gravitacional em energia térmica. E como os cálculos de energia potencial gravitacional já são bastante conhecidos nessa época, facilmente ele conseguiu converter calorias em forma de calor, e ele vai definir uma caloria equivalente a 4,18 joules, tá certo? Então, ó, essa energia ela sempre pode ser alterada, tá bom? Lá no livro de vocês, na página 26, ele vai justamente demonstrar algumas relações de transformação de energia, né? Nesse caso aqui, ó, ele vai transformar a energia mecânica em energia térmica, demonstrando ao furar uma madeira com uma broca, certo? Ele vai mostrar também, ó, o conceito de energia química transformada em energia térmica, conceito de energia elétrica transformada em energia térmica, né? Energia de radiação transformada em energia térmica. E o contrário também acontece, ó. Por exemplo, quando você tem energia térmica em energia radiante, ou seja, com a incandescência de um filamento de uma lâmpada como esta, você faz luz, né? Quando você tem, por exemplo, uma usina termoelétrica, que ela vai usar o vapor de água que está sendo aquecido pela reação do urânio, né? Você vai ter também transformando energia térmica em energia elétrica e por aí vai, certo? Uma das coisas mais conhecidas assim, ou nós podemos dizer que alavancou o início da Revolução Industrial, foi um motor com base em quê? Em queima de carvão, ó. Nesse motor que é a base da queima de carvão, você tem o quê? O aquecimento da água, que vai gerar um vapor, que vai movimentar um pistão, e esse pistão vai se movimentar e vai girar uma roda que pode fazer várias coisas, né? Uma locomotiva, um processo de industrialização de uma fábrica. E essa água, ela sempre era o que? Reutilizada quando era condensada, né? Ela ia fazer esse ciclo aqui e ela ia girar essa roda. Bastava você adicionar carvão aqui. É um conceito bem básico e bem importante na humanidade, que você tem a revolução de máquinas a vapor, tá certo? E o que seria esse calor específico, pessoal? Em síntese, a gente vai dizer que o calor específico é, é aquele valor numérico que nós vamos dar para toda a matéria, que vai ser o que? Representar a quantidade de calor necessário para transformar 1 grama, alterar 1 grama desse material em 1 grau Celsius a sua temperatura, certo? Ou seja, a quantidade de calor que for necessária, que é esse aqui, para alterar 1 grama
em 1 grau Celsius. Isso é o que nós vamos chamar de calor específico. E essa relação, perceba, né, que tudo isso aqui dá para você fazer os cálculos. Por isso que são valores, é um valor medido, né? A massa, a temperatura e a quantidade de calor, você pode medir esses valores e você tem uma relação entre eles, nós temos o calor específico. Aqui nós temos, então, o calor específico de algumas substâncias. Vamos deixar bem claro aqui que a água é o que vai ter o maior calor específico nessa unidade aqui de calorias por grama grau Celsius, tá bom? Todos os outros vão ter valores abaixo de 1, tá bom? Uma coisa bem básica aí para a gente definir a respeito de calor é que a nossa pele, pessoal, por exemplo, ela não é um termômetro, ela pode nos enganar muitas vezes, mas a nossa pele ela é fácil de perceber se nós estamos recebendo ou se estamos perdendo calor. Então, por exemplo, quando você coloca a sua mão dentro da água fria e depois na água morna, qual é a sensação que você tem? Que essa água morna, ela está quente, porque ela está transferindo energia para a sua mão. E se você pega a sua mão e coloca numa água quente e depois coloca numa água morna, a sensação que você vai ter é que ela está o quê? Fria, porque você está transferindo calor para a água. Então perceba, a nossa sensação em relação a um instinto, o que a gente poderia pensar que é temperatura, na realidade a gente tem uma sensação em relação ao calor. Se a gente está recebendo ou perdendo calor, é o que nós conseguimos perceber ao toque da pele, certo? E quando você pega, por exemplo, dois elementos, que nem uma madeira e ferro, então a temperatura ambiente, e você coloca a sua mão sobre os dois, você vai ter a sensação que o ferro ele é mais frio. Só que na realidade o que é que está acontecendo? Você está perdendo calor mais rápido para o ferro do que para a madeira. E isso a gente pode definir olhando para o calor específico desses materiais. Então, ó, a madeira é 0,42, o do ferro é 0,11. Então, perceba, sempre que você tem um menor calor específico, ele vai extrair calor mais rápido. E da mesma forma, ele vai perder calor mais rápido, tá bom? Quanto menor calor específico, maior vai ser o tempo, menor vai ser o tempo de absorção e de perda de calor desse material. A capacidade térmica, pessoal, ela é o quê? A relação entre a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius, certo? Então perceba que ela é semelhante ao calor específico, só que agora a gente vai considerar a massa total do corpo. Por isso que nós podemos definir essa equação de duas maneiras, ó. Capacidade térmica do corpo, ele pode ser a massa vezes o calor específico, ou a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, tá bom? As duas equações são válidas. Dois exemplos bem básicos aqui para a gente ver como é a aplicação dessas equações. Por exemplo, ó, se você quer saber a capacidade térmica para 300 gramas de uma substância que possui calor específico 0,2, esse corpo de 300 gramas, ó, é só você pegar essa massa de 300 e multiplicar pelo calor específico e você vai obter a capacidade térmica desse corpo em específico que ele está citando, tá bom? Mas você também pode calcular a capacidade térmica de um corpo através de quê? Dessa outra equação, onde ele apresenta aqui para nós que esse corpo específico, que no caso era o calorímetro, ele tem uma variação de temperatura de 20 graus Celsius e absorve uma quantidade de calor de 100 joules, tá certo? Então, ó, a equação simplesmente aplicada. 100 dividido por 20, né? 100 dividido por 20 vai dar 5 calorias por grau Celsius, tá bom? O exercício que nós temos aí, pessoal, algumas teóricas, só para ver se vocês deram para entender aí com a leitura do livro o conceito de calor específico, tá certo? A definição do que é exatamente o calor, que a gente vem discutindo há alguns dias, tá certo? E para você aplicar a equação aí também nessas duas últimas questões aí.